Se você é uma pessoa que tá na miséria, vive tentando fazer alguma coisa pra você mudar de vida, seja na parte espiritual, financeira e familiar da sua vida, cara, fica até o final desse vídeo que eu vou contar um pouco da minha história e você vai entender até o final desse vídeo que tudo vai começar a fazer sentido pelas coisas que você está fazendo. Primeiro, eu quero falar de um livro aqui chamado O Poder do Hábito. Esse livro aqui é muito interessante, que nas primeiras páginas, eu tô terminando de ler ele ainda, nas primeiras páginas, ele fala sobre três coisas aqui, de como que o hábito funciona. Primeiro, a repetição do hábito, ele não é apenas memorizada. Uma pesquisa descobriu nesse livro, olha que interessante, olha que coisa doida, presta atenção, irmão. A pesquisa cientista descobriu que nesse livro aqui, O Poder do Hábito, tinham algumas pessoas que estavam querendo descobrir como que o hábito funciona, como que ele sustenta a nossa vida, como que as coisas funcionam realmente no nosso dia a dia. Daí tinha um homem que ele era um senhor de idoso, acho que tinha mais de 70 anos de idade, e ele perdeu totalmente a memória dele. Daí ele foi num médico, o médico passou numa consulta com ele, e o médico achou um pouco estranho porque ele conseguia ficar mais de um minuto no mesmo assunto, só que depois de um minuto ele mudava de assunto. E depois de passar um tempo ele repetia o mesmo assunto. Então ele perdeu a memória dele, só que esse médico achou estranho porque ele sempre fazia as mesmas coisas. Depois ele foi ver que dos 30 anos dele atrás, tipo assim, desde quando ele nasceu até os 30 anos dele, ele lembrava de tudo que tinha acontecido na vida dele. Depois desses 30 anos, até a idade atual que ele tinha perdido toda a memória dele. Daí o que aconteceu? Esse médico tentou fazer uma pesquisa, tanto no cérebro dele, e tanto na vida pessoal, e toda vez que ele ficava com fome, ele sempre pegava a pasta de amendoim na geladeira. Toda vez, porque era sempre o que ele fazia no passado. Então isso pegou um costume no cérebro dele sempre tá pegando pasta de amendoim. E ele foi fazer uma caminhada. Ele sempre lembrava que fazia caminhada, mas ele morava em um lugar que no passado ele já não morava no mesmo lugar. Então o que aconteceu? No lugar que ele morava, uma vez ele foi fazer caminhada e a esposa dele sempre ficava perto dele para nunca tirar ele da visão dela, para ele não sumir. Porque como ele não consegue memorizar alguma coisa por mais de um minuto, ele perde toda a memória, quer dizer que se ele saísse de casa ele nunca mais voltaria, ele ia se perder. Daí o que aconteceu? Ele foi fazer uma caminhada. E a esposa ela ficou aflita. Pô, cadê o cara? Cadê meu marido? O cara sumiu, sumiu. Ele tava assistindo televisão e do nada sumiu. Daí depois de alguns minutos, acho que uns 15 minutos mais ou menos, ela quase ligou pra polícia. Porque ele sumiu, cara. Como assim sumiu? Meu marido perdeu a memória. Como que eu vou conseguir achar ele? Ela ficou dando voltas na rua para ver se encontrava ele, mas nada. Será que dele falou assim? Ela falou assim: será que ele confundiu a casa? Porque a minha casa é essa, mas a casa do vizinho é parecida com a minha. Daí o que aconteceu? Depois de 15 minutos, ela quase foi ligar pra polícia. E ele apareceu na sala, assistindo televisão novamente. Ele pegou, sentou no sofá e começou a assistir televisão. Daí uma pesquisa, resumindo toda a história, daí uma pesquisa descobriu que esse idoso de 78 anos de idade, ele tinha algo no cérebro. Deixa eu ver se eu encontro aqui pra falar o nome pra vocês. É uma coisa muito interessante, cara, que eu tenho que falar, que senão eu fico vibrado aqui na parte um. Esse senhor de idade, deixa eu ver se eu acho, peraí, só um minuto. Enfim, tem uma parte do nosso cérebro que tem um nome específico, eu esqueci esse nome. Só que ele não é responsável pela memória, mas pela prática que a gente leva no dia a dia, que toma decisões rápidas. E essa prática de decisões rápidas fez com que ele saísse de casa, mesmo não lembrando onde que ele morava, ele sabia o caminho da volta. Portanto, repetir isso no cérebro. Tanto da gente repetir, ele já sabia. Então, isso acontece no nosso dia a dia. Quando você faz alguma coisa, mas todo dia vive repetindo, é mais comum que amanhã você repita de novo. Seja um hábito ruim ou um hábito bom. Daí, aqui na parte 2 do livro, ele fala como que a gente pode influenciar novos hábitos. E como que você pode fazer isso na sua vida também? Eu vou explicar de uma forma rápida e prática. Eu não quero que esse vídeo fique longo. Eu quero que você fique até o final aqui para você sair dessa miséria de uma vez por todas, irmão. Porque eu já fui um cara que viveu na miséria. E eu não falo só a escassez do dinheiro, mas a escassez do conhecimento, a escassez da sabedoria, do discernimento.
de todas as qualidades que a gente tem. Eu era escasso em todas as áreas da minha vida. E hoje em dia eu tô tentando melhorar, tô tentando gravar vídeo todo dia e eu vou melhorar, não importa o que aconteça. Mas, enfim, resumindo, a história aqui do senhor, ele descobriu uma coisa muito louca que é em questão ao ciclo do hábito, ao ciclo do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Se você repete todo dia, é mais fácil para você repetir amanhã, porque o seu cérebro, ele não vai precisar fazer tanto esforço assim. É a mesma coisa se você joga futebol, ou se você toca algum instrumento, ou se você gosta de fazer alguma coisa no seu dia a dia, ler um livro, ou jogar um videogame. Quando você repete tanto aquele ciclo, vai chegar uma hora que o seu cérebro ele não vai fazer tanto esforço mental para fazer aquilo de novo. Então vai ficando mais fácil para você. É tanto na academia, só que na academia é parte física. Agora, puxando pro lado mental, é a mesma coisa. Você vai fazendo, 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 vai chegar uma hora ali que vai começar a ficar fácil para você. E é isso que acontece no nosso dia a dia. Quando você é um cara que tem maus hábitos, fuma, bebe, faz coisa errada, assiste pornografia, tem maus hábitos, se alimenta mal, não sabe conversar com os outros direito, não tem paciência. Cara, isso daí você vai só alimentando a pessoa que você é. Quanto mais você pratica, mais você vai alimentando essas coisas ruins da sua vida. Então, uma coisa que eu quero que você entenda, que primeira coisa, você precisa parar de alimentar as coisas ruins e começar a alimentar as boas. A segunda coisa que eu quero dizer nesse vídeo, é impossível você mudar um hábito seu. Sim, eu tô falando sério, é impossível. Não tem como você mudar o seu hábito. Tem como você fazer o seguinte: você mudar a sua tarefa para praticar o mesmo hábito. Vamos dar o exemplo do fumo. O fumo, ele solta uma dopamina ali depois do cigarro, que ele vai ficar entre 72 horas no seu corpo. Tem uma mulher aqui nesse livro aqui, que ela fumava antes, fumava, bebia, ela tava muito na miséria. Em 5 anos, ela mudou a vida dela completamente. Você não tem noção. Completamente. Daí o que aconteceu? Ela parou de fumar, parou de beber, e tudo porque ela trocou a rotina. Quando você troca a sua rotina, você não muda a recompensa. Mas você não tira o hábito, você troca ele. É uma troca de diferença. Ela vai estar recebendo dopamina, a mesma recompensa, só que ela trocou o hábito. Então o que eu quero que você entenda? Troque seus hábitos ruins pelos hábitos bons. Como que você vai fazer isso? Dando um exemplo que desse livro, ela é uma mulher jovem ainda, em apenas 5 anos ela mudou a vida dela completamente. Hoje ela é uma pessoa totalmente disciplinada. E ela fez isso com a corrida, com o exercício físico. E olha, o mais interessante disso tudo, que não só a parte física dela mudou, mas também emocional e espiritual. Por quê? Porque quando ela começou a fazer exercícios físicos, como uma caminhada, ela trocou o hábito dela de fumar cigarro e trocou pelo exercício. Ela sempre recebia a recompensa do final, que era a satisfação, o prazer, a dopamina. Então, toda vez que ela fazia caminhada, no começo ele pode parecer difícil, mas no final ela fala assim: terminei, vem uma recompensa de dopamina pra gente. É a mesma coisa ela ter fumado um cigarro. Então, ela só trocou o hábito dela, que era ruim, pelo bom. Simples. É isso que você pode fazer também, por outras coisas na sua vida, tanto na parte financeira, familiar e espiritual. Nunca se esqueça disso. E o último, que eu quero fechar aqui com chave de ouro, eu não vou entregar tudo agora, tá bom? Vou entregar algumas coisas só do livro e do meu conhecimento, que seria que você não pode se esquecer da fé. Cara, tem um time de futebol americano aqui que o treinador deles entendeu um pouco dessa questão do hábito. O que eles fizeram? Eles pegaram o chip dele, ele meio que analisou a tática do time, só que ele não fez uma tática profissional como todos fazem. Ah, não, vai pra direita, esquerda, tá, 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 tá. Não. Muitas das vezes o profissional ele pega uma lista e mostra cada jogador pra onde ele vai. E tenta fazer as táticas mais impossíveis do mundo para eles conseguirem vencer o jogo. Só que esse daí fez totalmente o contrário. Ele falou as regras básicas do que eles iriam fazer, só que ele queria praticar isso todos os dias. Todos os dias, todos os dias. E nesses 5 anos, os alunos dele ficaram praticando todos os dias no futebol americano. Até aquilo ali se tornar automático, como um hábito, sem eles pensarem muito. Lembra quando eu disse que quando uma coisa se torna hábito, quanto mais você repete, é mais fácil para você repetir de novo, porque você não pensa tanto assim para você tomar essa decisão? É a mesma coisa. E ele fez exatamente isso com os jogadores ali do futebol americano. E eles sempre vinham perdendo, 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 perdendo.
Mas chegou um tempo também que não só a prática do hábito levou eles a melhorarem, de acordo com o tempo, mas faltou uma coisa ali. Por isso que eles estavam perdendo, que era a falta de fé, falta de esperança. Daí o que aconteceu? Se eu não me engano, o filho desse treinador, ele morreu, enforcado, acho, na casa, ele ficou muito mal. Só que daí ele viu uma motivação no time, porque ele viu que o time realmente se importava com ele. E meio que resumindo a história toda, o time sentiu o que ele estava sentindo e isso daí foi como combustível para ele conseguir alcançar o que ele queria, que era o Powerball lá, uma parte lá da liga que se eles ganhassem eles iam ganhar uma medalha. Daí o que aconteceu? Eles pegaram essa motivação e jogaram tudo no futebol americano. E eles tinham tanta fé que eles iam vencer, que antes do jogo começar, eles falaram assim: hoje é nosso dia, hoje a gente vai vencer. Resumindo a história, eles venceram jogo após jogo, jogo após jogo. Cara, eu acho que eles perderam muita poucas partidas depois desse tempo. Mas tudo por conta do quê? Da fé. Cara, uma coisa que você precisa colocar na sua vida, além dos hábitos bons, é você ter fé nas coisas que você faz. Se você ter fé, irmão, não tô falando de lei da atração, não. Você imaginar as coisas. Ah, não, vai acontecer isso, isso, isso. Não, não, não. Calma aí. Você tendo fé, você faz o que tu bem quer, no tempo que você quer. Eu não tô falando que as coisas vão acontecer no tempo que você vai querer, porque não é bem assim. Mas se você já imagina que aquilo ali vai acontecer, e se você sabe como, você nunca coloca o como aqui. Mas você já se imagina chegando lá, pronto, daí já era. A fé é o principal, é a base, é o alicerce aí da tua parte financeira, familiar e espiritual. Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like, eu vou estar postando um vídeo todos os dias aqui. E cara, eu vou ser o mais produtivo possível para eu poder entregar todas as vezes o conteúdo com maior qualidade aqui para vocês. Fechou? Valeu!